O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. O texto bíblico de Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, é uma declaração que Jesus fez na sinagoga de sua cidade natal. Ele pediu que trouxessem o rolo de Isaías, desenrolou o livro até o capítulo 61 e leu os primeiros versículos. Depois de ler o texto, Jesus o enrolou e disse: "Este é o meu manifesto. Foi para isso que eu fui enviado ao mundo." O que se destaca nesse texto não é tanto o valor que Jesus deu a si mesmo, mas sim o valor que ele deu a pessoas como você e eu. Jesus se referiu aos pobres dizendo que sua missão no mundo era pregar o Evangelho aos pobres. Estudando esta passagem de Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, ou a de Isaías capítulo 61, vemos o que Jesus quis dizer quando usou a palavra pobres. Ele se referiu aos cegos. Jesus não quis se referir aos que não podem ver o mundo físico, apesar de também ter curado a cegueira física. Creio que Jesus se referiu àqueles que não conseguem distinguir a mão direita da esquerda. Em várias ocasiões, Jesus ficou comovido ao ver as multidões porque são como ovelhas sem pastor. Foi a este tipo de cego que Jesus se referiu quando disse que foi enviado para dar vista aos cegos, ou seja, ele foi enviado para pregar o Evangelho aos pobres. Este foi um dos tipos de pobres para os quais Jesus veio. Sempre que lemos, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Quer dizer que Jesus deu vista aos cegos. Este é o sentido deste texto. Você acha que você se encaixa nesta descrição de pobre, ou seja, espiritualmente cego? Você já se sentiu confuso, como se não pudesse distinguir a mão direita da esquerda, sem saber o que fazer por não saber exatamente em que acreditar? Então console-se com estas palavras. Para Jesus você é muito importante e tem grande valor. Ele disse que veio ao mundo justamente para pessoas como você. Você é o propósito da missão e do ministério de Jesus no mundo. Quando confessamos que não sabemos o que fazer e que mal podemos distinguir a mão direita da esquerda, nos tornamos pessoas de grande valor para Jesus. Jesus também deixou claro que eram os pobres quando declarou que foi enviado para libertá-los, para pregar liberdade aos cativos. Ele deixou bem claro quem eram esses pobres. Quando lemos os evangelhos, constatamos que foi Jesus quem pregou libertação aos cativos, literalmente. Existe muita gente no mundo que não é livre, e Jesus se importava profundamente com qualquer pessoa que não estivesse livre. Jesus tinha um ministério de libertação junto desses cativos. No capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus disse àqueles que professarem crer nele, ou que professaram crer nele, ele disse: "Agora que você crê em mim, continuem a viver na minha palavra, a fim de conhecerem a verdade. E a verdade libertará vocês." E explicou: se você crer e andar na minha palavra, terá uma experiência que vai além das páginas e conhecerá na prática aquele que é a verdade. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Esta lição é tão maravilhosa. Aliás, você deveria assisti-la na íntegra. Clique no link aqui na nossa descrição. Clique no link, vejo você lá.